Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da minha justiça, pois deles é o reino dos céus. E aí o versículo 11 vai dizer: Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. E aí no versículo 12 Jesus termina dizendo: Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse ensinamento que foi dado há tantos e tantos anos atrás. E hoje, milhares de anos depois, nós aprendemos com isso. Como a tua Bíblia, ela é real. E mais do que real, como a tua Bíblia, ela é atual. Nós te pedimos, Jesus, para que nessa noite o Senhor fale conosco. E mais do que fale, que o Senhor nos ensine. Que essa seja uma noite de ensino a todos nós. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deixa eu trazer para você um pouco de contexto do que nós vamos falar a partir de agora. Jesus está com seus discípulos no início do seu ministério. Vou me ater com você no livro de Mateus, que é o livro que nós estamos lendo, mas os outros evangelhos contam e relatam muitas outras coisas. Mas Mateus, ele era alguém muito inteligente. De todos os evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus é aquele que está sempre diante de Jesus, olhando para Jesus com um olhar diferente. Se você já assistiu a série que nós usamos para fazer o teaser dessa série, The Chosen, você vai ver Mateus sempre muito focado naquilo que Jesus está falando. Mateus sempre muito atento àquilo que Jesus está falando. Nesse Sermão do Monte, na série, quando Jesus está falando, Mateus está anotando. Por isso que o livro de Mateus, de todos os evangelhos, para mim, pessoalmente, é um dos mais ricos no que diz respeito a detalhes. João, ele traz um pouco mais de amor, de romantismo. Ele vai dizer que o verbo se encarnou, ele vai dizer que o Senhor se entregou, que Deus deu o seu único filho. Ele vai trazer um pouco mais de amor e de romance para essa história. Marcos já é muito mais direto. De todos os evangelhos, Marcos é o mais curto. Ele é mais direto, ele é mais literal. Lucas não foi alguém que presenciou o ministério de Jesus na terra, mas era alguém muito inteligente. Lucas era um médico. De todos os evangelhos, talvez o mais estudado, o mais capacitado. E aí o livro de Lucas é um livro um pouco mais rico em informações. É um pouco mais rico no que diz respeito a geografias, no que diz respeito a nome de pessoas, no que diz respeito a alguém letrado e capacitado mesmo escrevendo. Porém, o livro de Mateus é o mais rico em detalhes. Mateus dá detalhes. E é esses detalhes que mudam tudo na história que nós vamos ler agora. Porque Jesus, para nós hoje, é alguém que passou pela terra, que viveu entre nós, que separou o tempo entre antes e depois dele. Mesmo quem não acredita no Jesus Messias, acredita no Jesus profeta, ou quem não acredita em nenhum dos dois, não tem como negar que Jesus dividiu o tempo entre antes dele e depois dele. Então, independentemente de qual seja a sua crença, a sua religião, o que você acredita, ou acreditou, ou deixa de acreditar, é impossível negar que Jesus foi um grande homem de Deus que pisou na terra. Para nós, o Filho de Deus, aquele que nos amou e se entregou, aquele que Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo que mesmo sendo Deus, não considerou ser Deus, mas se esvaziou e morreu por nós e se entregou por nós. E agora esse Jesus, em Mateus capítulo 4, é levado ao deserto pelo Espírito Santo e durante 40 dias e 40 noites ele é tentado.
e sendo tentado em tudo, resiste a tudo, e a partir daquele momento, Jesus então desce desse monte e começa a pregar o Evangelho. Jesus começa no capítulo 4 a chamar os seus primeiros discípulos. Jesus começa no capítulo 4 a fazer os seus primeiros milagres. E no capítulo 5 então, Jesus sobe um monte. Quando ele sobe esse monte, ao redor de Jesus já havia alguns dos seus discípulos, já havia multidões, e então Jesus sobe o monte. E aí no capítulo 1 e no capítulo 2, se puder colocar ali o capítulo 1 de novo, são detalhes que mudam tudo na história. Olha só o capítulo 1, o jeito que o texto começa. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos se aproximaram dele. E aí no versículo 2, ele começou a ensinar-lhes. Antes de nós nos atermos ao que Jesus começou a ensinar, nós precisamos identificar algumas coisas que diz respeito ao contexto de tudo que nós vamos falar a partir de agora. Então, imaginem comigo, Jesus está caminhando e tem uma multidão o seguindo, porque alguns instantes antes, no capítulo 4, se você for ler, depois lê lá os últimos versículos do capítulo 4, ele faz alguns milagres. E eu não sei para você, mas para mim, milagres são coisas extraordinárias, surreais, absurdas e de fato miraculosas e divinas. Então Jesus já começa a arrastar uma certa multidão. Ele sobe esse monte e ele se assenta. Quando ele se assenta, a Bíblia diz que os discípulos se assentam em volta dele, ao redor dele. E aqui é algo muito importante que eu quero deixar, esse primeiro ensinamento que esse texto nos mostra, que existe uma diferença muito grande entre discípulo e multidão. O discípulo é aquele que faz de tudo para chegar o mais perto que conseguir do mestre. A multidão é aquela que de longe mesmo, só de ouvir ou de ver ou de estar perto, já é o suficiente. Agora, a atitude de discípulo é essa atitude de eu preciso estar o mais perto que eu consigo estar. Eu preciso chegar o mais perto possível. É por isso que depois nós vamos ler lá na frente os discípulos brigando e falando para Jesus: mestre, quem é que vai sentar à tua direita, quem é que vai sentar à tua esquerda? Porque a gente quer estar perto. É por isso que depois lá, quase no final da história, nós vamos ver Jesus já falando que seria crucificado e tudo que iria acontecer, que alguém iria trair ele. E aí, João, estando muito perto de Jesus, Pedro olha para João e diz assim: João, pergunta para ele quem é que vai trair ele. E a Bíblia diz que João, reclinando a cabeça em Jesus, olha para Jesus e diz: mestre, quem é? Porque o discípulo é esse que quer estar o mais perto que consegue estar. A atitude do discípulo é aquela: eu preciso estar o mais perto. Em Jesus, naquele contexto, fisicamente. Em nós, hoje, espiritualmente, eu preciso estar conectado com Jesus o máximo que eu conseguir. É por isso que discípulo de Jesus não é quem só vem na igreja, cultua, adora, aplaude, levanta a mão, porque isso na grande maioria das vezes é atitude de multidão. Porque a multidão celebra, a multidão aplaude, a multidão levanta a mão, a multidão faz o que está todo mundo fazendo. Agora, o discípulo é aquele que está com Jesus quando ninguém está. É aquele que está com Jesus quando ninguém vê. É aquele que vai para o quarto, fecha a porta, ora. É aquele que faz o seu devocional, é aquele que lê a sua Bíblia. Esse de fato é o discípulo de Jesus. Vai ter um culto, eu quero estar lá. Vai ter uma oração, eu quero estar lá. Porque eu preciso estar perto de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Agora, quem é a multidão? Sábado à noite tem um encontro muito legal, eu vou lá. E se não mudar a minha vida, está tudo bem, depois eu arrumo alguém que muda a minha vida. Ou se for legal, no outro sábado eu vou de novo. Isso é atitude de multidão. Agora, a atitude de discípulo é: eu estou com Jesus hoje. Mas eu estou com Jesus hoje, mas eu já estive com Jesus ontem. Eu estive com Jesus hoje de manhã, eu estive com Jesus hoje de tarde. Eu preciso e eu quero estar perto de Jesus, porque eu sou um discípulo dele. Por isso que Jesus se assenta e os seus discípulos já vão logo se assentando em volta, porque Jesus vai falar. E quando Jesus fala, algo acontece. Porque Jesus vai se manifestar, e quando Jesus se manifesta, alguma coisa vai mudar. A multidão é aquela que está com Jesus
pelo que Jesus está fazendo. Olha, Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está fazendo o paralítico andar, Jesus está fazendo o cego enxergar. Então vamos lá porque está sendo legal. E aí Jesus tem um texto, eu quero ler com você, não precisa abrir aí, é bem rapidinho. João capítulo 6, versículo 26. Jesus tinha feito aquele milagre maravilhoso de multiplicar os pães e os peixes. E aí no outro dia, tinha uma multidão de novo perto de Jesus. E aí ele diz assim, ó: em verdade eu digo para vocês, vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais miraculosos, mas porque vocês querem comer. Porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Vocês não estão aqui porque vocês me amam, porque eu sou Jesus, o Mestre, o Messias. Vocês estão aqui porque vocês estão com fome, porque eu dei comida para vocês ontem e vocês querem que eu dê comida hoje de novo. Você conhece alguém meio parecido com essa atitude, não? Alguém que vem num culto semana passada e aí Jesus fez, e aí na outra semana vem de novo, porque vai que Jesus faz de novo. Mas durante a semana pouco importa se Jesus faz ou se Jesus não faz, o que Jesus fez ou o que deixou de fazer, porque eu estou aqui porque Jesus pode me dar algo e não porque eu quero entregar algo a Ele. Culto não é Jesus fazer por nós, culto é nós fazermos por Ele. Culto é adoração, culto é sacrifício. No inglês, culto é serviço. O que você tem para oferecer para Jesus hoje? Talvez você veja aqui dizendo: cara, Jesus precisa salvar minha família, Jesus precisa salvar meu casamento, Jesus precisa salvar o meu namoro, Jesus precisa me dar um emprego, Jesus precisa. E você pode fazer o que por Jesus? Porque senão a gente fica igual a multidão. Eu venho porque semana passada me deram pão aqui, eu comi, foi legal, semana que vem tem de novo. E essa é a diferença do discípulo e da multidão. O discípulo está com Jesus, tendo tudo ou não tendo nada. Pedro está com Jesus, devendo os impostos, e aí Jesus fala: Pedro, cara, a gente tem que pagar, então vai lá, pega na boca do peixe a moeda, paga o teu imposto, paga o meu também, porque a gente está sem grana. Jesus pergunta para os discípulos: tem uma multidão aqui, a gente tem que alimentar essa galera. E aí eles falam: olha, Jesus, não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo não, porque tendo muito ou não tendo nada. É Jesus curando e todo mundo adorando, ou é os fariseus perseguindo e querendo matar? Discípulo fica com Jesus nos momentos bons e nos momentos ruins. Multidão fica enquanto Jesus está fazendo. Jesus parou de fazer, a multidão vaza. Então, pensa um pouco nisso. Será que nós estamos sendo discípulos ou será que nós estamos sendo multidão? Eu me cerco de amigos que estão comigo quando está tudo bem e quando está tudo mal. Porque quando está tudo bem, tem uma multidão de amigos. Faz um aniversário, convida uma galera, vai todo mundo. Manda uma mensagem: galera, estou me mudando, preciso de gente para me ajudar a fazer a mudança. Quem vai? Essa é a diferença entre amigos de verdade e a multidão. Conseguiu entender? Amém? Vamos continuar? Aí agora Jesus vai começar a falar sobre as bem-aventuranças. Algumas versões vão falar felizes. E aí o versículo 3 começa dizendo assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aqui eu preciso abrir um parênteses com você. Tudo que Jesus vai falar em cima desse monte para essa multidão e para os seus discípulos é uma contracultura do que nós vivemos hoje. Perceba só os textos que nós vamos ler. Ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Algumas versões nem traz o espírito, porque o espírito dá uma espiritualizada na coisa. Algumas versões falam assim, bem-aventurados os pobres, pois deles é o reino dos céus. A pergunta que eu te faço hoje é: em dias aonde você é o que você tem, você não é o que você é o que você tem. Se você tem um tênis legal, você é alguém. Se você tem um relógio legal, você é alguém. Se você tem um carro massa, você é alguém. Se você tem um emprego legal, você é alguém. Em dias que você é o que você tem, quem gosta de se reconhecer? Cara, eu sou pobre. E o pobre aqui eu não estou falando sobre grana, porque tem muita gente que tem muita grana e continua sendo pobre. É sobre as pobrezas da vida que não tem a ver só com dinheiro. Tem gente de muita grana que quando dá um BO não tem para quem ligar.
Tem gente que tem muito dinheiro, mas quando precisa de ajuda tem que contratar alguém. A gente é o quê? Não, conheço aquele amigo lá que é um eletricista, eu conheço outro que é um encanador, eu conheço outro que é pedreiro. Galera, é o seguinte, precisamos fazer isso aqui, vai dar certo. Temos amigos, as pessoas do nosso lado. Agora, bem-aventurado os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Aqui, Jesus está dizendo sobre a verdadeira herança, sobre a verdadeira riqueza. Às vezes a gente fica triste porque, eu queria ter aquilo e não posso, eu queria fazer aquilo e não consigo, eu queria ir naquele lugar e não dá. E aí Jesus está dizendo assim, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O que eu vou falar aqui agora não é a teologia da miséria, a teologia da escassez, a teologia da pobreza, não é nada disso. Tudo que der para conquistar nessa terra, nós conquistaremos para a glória de Deus. Eu trabalho para isso, eu espero que você também esteja trabalhando para isso. Agora, não adianta ficar em algo inesgotável de conquistar, conquistar e conquistar, fazer, fazer e fazer, e a Bíblia vai dizer, e perder a própria alma. Tem gente que precisa derrubar um monte de gente para chegar no lugar que ela quer. A pergunta que eu te faço é, faz sentido? Existem fases da vida. Tem fases da vida que você precisa trabalhar, você vai deixar de sair, você vai deixar de ir fazer um lanche, você vai deixar de fazer um monte de coisa para conquistar o que você quer conquistar. Agora, existem fases da vida que a gente precisa aprender a desfrutar. Desfrutar com os amigos, desfrutar com a família, desfrutar com a igreja, desfrutar com quem a gente ama. E aí, Jesus está nos ensinando, dizendo, não é sobre a riqueza, vocês podem ter tudo, mas não deixa com que as coisas tenham vocês. Porque é aqui que está o problema, não é nós termos as coisas, é as coisas nos ter. Então, eu não vou lá, porque senão eu vou deixar de fazer aqui, porque eu não posso deixar aquilo ali, eu não posso emprestar isso aqui, eu não posso fazer aquilo, as coisas me têm. Você pode ter as coisas não podem te ter. Conseguiu entender isso? Conquiste tudo que estiver ao seu alcance. O bispo nos últimos dias tem falado, e isso tem explodido dentro do meu coração. Nós não vamos deixar de receber ou de pegar nada que Deus prometeu que vai ser nosso. Mas nós também não queremos nada que não é nosso. Porque na ânsia em conquistar, a gente começa a conquistar coisas que não são para nós, que não são nossas, mas aí a gente dá um jeito de conquistar. E aí, em conquistando tudo, perdemos tudo. Nessa ânsia de ter as coisas, a gente começa a fazer o que for preciso. E aí o versículo 4 diz assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quem aqui, vou fazer uma pesquisa com você, quem aqui tem facilidade para chorar? Eu choro mesmo, eu choro, não tem problema. Levanta a mão, gente. Quem aqui não chora? Eu não choro. Tá. Deixa eu abrir meu coração para você. Eu sou uma pessoa, não posso dizer muito difícil de chorar, mas eu me seguro. Mas eu sou aquela pessoa, olha aqui para mim, que você está conversando com alguém sobre um assunto sério, ou sobre um assunto triste, e dá aquele nó na garganta, sabe assim, dá vontade de chorar? Aí você fica pensando assim, não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar. Você já passou por isso alguma vez na vida? Não? Alguma reunião difícil, alguma conversa difícil, você fica pensando assim, não posso chorar, preciso me segurar, Aí o texto está dizendo assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você sabe qual é a melhor parte de chorar? É que chorar alivia. Quem aqui fica aliviado quando chora? Tem algumas pessoas perto de mim, algumas meninas, né, amor? Que às vezes chegam em casa e falam assim, eu só preciso chorar. Mas o que aconteceu? Mas aconteceu alguma coisa? Mas alguém te magoou, alguém te bateu, alguém virou, não, eu só preciso chorar. Meninas, já passaram por isso? Rapazes, a gente precisa conversar se você tem passado por isso. Mas aqueles momentos da vida em que a lágrima escorre e você nem percebe, às vezes por angústia, às vezes por tristeza, às vezes por alegria, sei lá. Aí a Bíblia está dizendo assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós vivemos em dias onde chorar demonstra fraqueza,
Chorar demonstra vulnerabilidade. E o que eu preciso me mostrar? Alguém forte. O que eu preciso me mostrar? Alguém que tem certeza do que está fazendo. E se eu chorar, as pessoas vão pensar, ele está nervoso, ela está nervosa. O que está acontecendo? Ele não tem certeza, ela não tem certeza. Eu não posso chorar. E aí Jesus está dizendo assim, ó, bem-aventurados os que choram. Por quê? A bênção não está no choro, está no que vem depois da vírgula, o consolo. Ah, meu amigo, nada melhor do que lágrimas escorrendo e um abraço. Nada melhor do que lágrimas correndo e alguém falar assim, ó, cara, conta comigo. Eu não sei você, mas eu odeio velório. Mas alguém não gosta de velório? Eu não gosto, eu odeio, porque não tem nada legal acontecendo ali. Só um monte de gente triste. Só que é muito importante para algumas pessoas a tua presença ali, porque você é amigo dessa pessoa. E existiu um tipo de gente, que é o pior tipo de gente no velório. É a pessoa que fica tentando fingir que nada aconteceu. Cara, o cara morreu, ele está ali, está todo mundo vendo. Qual é o maior consolo? O abraço. Conta comigo, cara. Eu sei que o que aconteceu foi difícil, mas conta comigo. Eu estou aqui. Chora. Tem vezes, em algumas situações da vida, que a única coisa que você precisa fazer é abraçar a pessoa e falar assim, ó, chora. Você já teve uma conversa com alguém assim, e a pessoa estava meio triste, e não sei o que, você falou para a pessoa assim, ó, amiga, chora. E aquele alívio assim, parece que, meu Deus, alguém tirou um peso de mim. Porque depois do choro vem o consolo, eu estou com você, conta comigo, como que eu posso te ajudar? Terminou? Agora limpa a cara aí, como que a gente vai resolver esse negócio? Então, não é chorar por chorar, é que quem chora encontra consolo. E aí tem o cara que fica guardando para ele, tem a menina que fica guardando para ela as mágoas, as crises, as dificuldades, o que fizeram comigo, o que fizeram contra mim. Pelo amor de Deus, chora e deixa alguém te consolar. Sabe aquela pessoa que está chorando e ela fica assim, não, está tudo bem, mas o que aconteceu? Não, está tudo bem. Ninguém chora porque está tudo bem. Assim, tem o choro da alegria, da conquista, da não sei o que e tal, mas tem aquele choro que você fica pensando, meu amigo, não está tudo bem, fala para mim o que aconteceu, deixa eu te ajudar, deixa eu te consolar. Você consegue entender que isso nos torna alguém pelo menos um pouco mais feliz? Depois de um choro, de um consolo, de uma conversa. Então bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Foi o que Jesus disse. Jesus estava te enxergando lá no banheiro da tua casa, chorando porque teu namorado te largou, pelo amor de Deus. Aí o texto vai continuar dizendo, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Como é difícil nós entendermos o verdadeiro significado da humildade. Porque o que a gente fala na maioria das vezes? Nossa, eu fui numa casinha tão humilde hoje. Meu Deus, fulano é tão humilde. Às vezes a gente confunde humildade com pobreza, humildade com necessidade. E humildade não é isso. Humildade é em você tendo, não considerar ter. Humildade é em você sendo, não considerar ser. Então, o que faz de alguém uma pessoa humilde? O cara tem tudo. E senta aqui com a gente para conversar, a gente não é ninguém. O que faz, por exemplo, eu vou trazer aqui para uma figura que você vai entender rapidamente. O que faz de, por exemplo, uma pessoa famosa, uma pessoa humilde? O cara é um famoso, eu não sou ninguém, e ele senta e conversa comigo. E ele para e bate uma foto comigo. E ele para e conversa comigo. O que faz de uma pessoa humilde? O cara é rico, milionário, mas não fica pisando em ninguém. Mas não fica contando o dinheiro na frente de ninguém. Isso faz de alguém humilde. Humildade não é você não ter. Humildade é você ter e não parecer que tem. Entendeu? Então humildade é uma mãe e um pai cheio de autoridade para disciplinar o filho, para doutrinar o filho, para deixar o filho de castigo. E aí ele pega toda essa autoridade e se rebaixa. E abaixa e fala assim, cara, você não pode fazer isso. Você não pode bater no amiguinho, você não pode brigar com o amiguinho. Isso é humildade. Consegue entender? Humildade é o Deus Todo-Poderoso
mandar um fogo e matar todo mundo na terra. Mas ele prefere mandar Jesus, que se rebaixa humildemente e vem como homem e nos serve. Isso é humildade. Humildade é alguém que pode fazer, mas decide não fazer. Humildade é eu me rebaixar. Humildade é eu me diminuir. E aí a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, que os humildes vão herdar a terra, vão receber a terra por herança. Então, sabe qual é o problema de muita gente? É que não consegue ser humilde. Humilde para reconhecer as suas falhas, humilde para reconhecer os seus erros. Você sabe por que na maioria das vezes nós somos orgulhosos? Porque nós temos medo de perder. É isso que faz de nós pessoas orgulhosas, o medo de perder. Se souberem o que eu fiz, eu vou perder a minha reputação, eu vou perder o respeito que as pessoas têm por mim. É simples, você pega um pastor, uma figura pastoral, o cara às vezes está traindo a mulher, está roubando o dinheiro da igreja, por que ele não conta para ninguém? Porque ele tem medo, porque ele sabe que se descobrirem, vão tirar ele do lugar que ele está. O orgulho. É simples, porque às vezes você não se diminui e fala para o cara assim, ó, eu estou mentindo para você, eu estou errando com você, eu estou pecando contra você, porque a gente tem medo de perder o amigo, de perder a liberdade, de perder a consideração, de perder o respeito, porque nós somos orgulhosos. E Jesus está dizendo, bem-aventurado os humildes, os que aprenderam a perder, porque quem aprende a perder, está pronto para ganhar. O que faz de nós pessoas mais fortes? Só os ganhos da vida? Óbvio que não, principalmente as perdas. Eu me lembro que quando eu era criança eu gostava muito de jogar futebol. E eu participava de uma escolinha. E cara, a gente só perdia. Todo jogo a gente perdia, todo jogo que a gente ia era uma derrota atrás da outra. E aí eu lembro que o professor sempre tinha um diálogo no vestiário. Depois do jogo a gente perdeu de novo, todo mundo ali cabisbaixo, criança, 7 anos, 8 anos. Ele falava assim, gente, as derrotas fazem de nós um time mais forte, um time mais unido. E todo mundo dizia, é isso aí, vamos treinar e não sei o quê. Aí o próximo a gente perdia de novo, mas naquele ali, a gente ficava muito alegre. A gente ia pro treino dizendo, não cara, vamos treinar porque no próximo a gente vai ganhar. Então treina o goleiro, treina o atacante, treina o lateral. O cara da água tem que vir mais rápido quando alguém se machuca. Vamos melhorar porque a gente vai vencer. Porque o que faz de nós pessoas mais fortes? As perdas da vida. O que faz da nossa amizade uma amizade mais forte? Os tropeções, as dificuldades. O que faz de um casamento mais forte? Os jantares, as noites à luz de vela, a lua de mel, sim, mas principalmente as desavenças, as dificuldades, as provações, porque é ali que eu conheço quem eu sou de verdade, é ali quem eu conheço quem o outro é de verdade, nos momentos de dificuldade. É por isso que Jesus está dizendo, bem-aventurado os humildes, porque humilde é quem em sendo não considera ser, se diminui, e aí ele ganha, e ele tem e recebe a terra por herança. E aí no próximo versículo, meu Deus, é 9:5 já, vamos embora. Bem-aventurado, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você sabe que hoje nós vivemos em dias onde as pessoas têm fome e sede por justiça. Agora, qual justiça? Porque a Bíblia diz que a justiça dos homens é trapo de imundícia. Qual é essa justiça que nos satisfaz? Qual é a justiça que te satisfaz? É ver quem te roubou sendo roubado? É ver quem te derrubou caindo? É ver quem te machucou sendo machucado? É ver quem te feriu sendo ferido? Porque tem gente que essa é a justiça dela. Me roubaram, que roubem também. Me feriram, que firam também. Mentiram para mim, que mintam para ele também. E aí, Jesus está dizendo, bem-aventurado
quem tem fome e sede de justiça, porque vai ser satisfeito. Agora, aonde está a satisfação dessa justiça? Na justiça que o Senhor pode fazer, na justiça que Deus pode fazer. Eu me lembro que há alguns meses atrás, eu estava vendo uma reportagem onde uma menina de 15, 16 anos foi brutalmente violentada e assassinada por alguns homens. E o pai dessa menina, dando a entrevista, ele fala algo poderoso. Ele diz assim: eu perdoo quem fez isso contra a minha filha. E de verdade, eu não acredito na justiça que os homens podem fazer, mas eu acredito na justiça do Senhor, porque essa não falha. A pergunta que eu te faço é: será que esse homem vai encontrar satisfação ou não? Porque na justiça dos homens, cara, quem matou minha filha tem que morrer. Quem matou minha filha tem que ser preso. Quem me roubou tem que ser roubado, tem que ser preso, tem que ser amaldiçoado, tem que apanhar. Essa é a nossa justiça. Agora, quando nós entregamos a nossa justiça na mão de Deus e falamos: Senhor, que seja feita a tua justiça, aí nós encontramos satisfação, aí nós encontramos alívio para a nossa alma. Então, tem algumas justiças que eu e você estamos buscando e procurando, e nós não vamos encontrar satisfação, porque ela não vai acontecer. Agora experimenta entregar ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe o que fizeram contra mim, o Senhor sabe o que fizeram comigo, o Senhor sabe que eu não estou errado. Eu entrego nas tuas mãos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E aí Jesus continua o ensinamento dele, ele continua o sermão dele. E aí ele vai para o versículo 7 dizendo assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Em dias onde nós não conseguimos ser misericordiosos com os outros, nós corremos o risco de, quando nós precisarmos de misericórdia, nós não encontrarmos. Eu quero trazer para você uma breve explicação desse texto aqui, que eu me lembro que quando aconteceu foi a primeira coisa que eu me lembrei desse texto. Quem é que lembra daquele áudio que o deputado Arthur Duval mandou quando ele estava na Ucrânia? Quem lembra? Daquele áudio falando: eu tô aqui, as meninas loirinhas e não sei o que, tem que pegar e fazer sexo, não sei o que. Alguém lembra desse áudio? Quem esse cara sempre foi? O justiceiro da internet e da política. Quando aconteceu com ele, alguém estendeu justiça para ele? Alguém estendeu misericórdia para ele? Na mesma semana, cassaram o mandato dele. Alguém que foi eleito pelo povo democraticamente, alguém que não dá para dizer que em tudo fazia coisas erradas, ou era alguém mau, alguém ruim, mas não importa. Quem não é misericordioso, quando precisa de misericórdia, não o encontra. E a pergunta que eu te faço é: quem de nós tem certeza de que amanhã ali na frente não vai tropeçar e cair? É simples. A nossa vida é exatamente assim. Alguém que é muito bom, alguém que é muito querido, alguém que é muito legal, se essa pessoa tropeça e cai, qual é a nossa atitude? Não, cara, vamos embora, vamos lá ajudar, levanta aí, mano, vamos pra cima, tamo junto, conta comigo, o que você precisa? É de dinheiro, é de um emprego, é de abraço, é de uma casa pra morar? Eu tô contigo. Agora, se acontece a mesma coisa com alguém que está sempre julgando os outros, com alguém que está sempre acusando os outros, com alguém que está sempre dando murro, ao invés de estender misericórdia, qual é a nossa atitude? Mereceu. E aí Jesus está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, eles encontrarão misericórdia. E aí eu me lembro de um texto, João capítulo 8, uma mulher é pega em adultério. Quando essa mulher é pega em adultério, o que a lei manda fazer? Apedrejar. Se todo mundo que estivesse ali apedrejasse aquela mulher, eles estavam certos ou errados? Certos. É o que a lei manda fazer, é o que precisa ser feito. Agora, Jesus traz algo novo. Jesus está ali diante daquela mulher, trazem aquela mulher diante dele, melhor dizendo, falam para ele: ela foi pega em adultério, o que a gente deve fazer? Jesus está no chão, ele olha
para aquelas pessoas, ele olha para aquela mulher e ele diz uma frase que precisa ecoar dentro de nós todos os dias: quem não tem pecado, dá a primeira pedrada nela. E a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais jovens, todos largaram a sua pedra e saíram. Porque enquanto mais a gente vive, mais pecado a gente comete, mais erro a gente tem, de mais misericórdia a gente precisa. Agora Jesus está ali, só ele, essa mulher, e ele faz uma pergunta para ela. Ele diz: mulher, onde estão todos os seus acusadores? E aí ela responde para ele dizendo: Senhor, todos foram embora. E aí ele diz a ela: eu também não lhe condeno, agora vai e não peca mais. Olha a misericórdia que essa mulher recebe. Porque entenda uma coisa: misericórdia é você não dar o que a pessoa merece. O que aquela mulher merecia? Uma pedrada. O que ela recebe? Vai e não erra mais. Porque a misericórdia é exatamente isso. Se você erra contra mim, você merece que eu não fale com você, que eu te rejeite, que eu passe a passar por você e não te cumprimentar. Você merece tudo isso porque você errou comigo. Mas amanhã eu posso errar com você. Então, faz o seguinte: vai e não erra mais. Está perdoado. Eu te perdoo. O que você fez contra mim, cara, por isso aqui que eu não fiz com você semana passada também, ou por isso aqui que eu não vou fazer com você mês que vem, então vai, tamo junto. Misericórdia. E se você tropeçar ali na frente, a misericórdia que você estendeu é a misericórdia que vai te alcançar. Bem-aventurado os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. E eu termino com você esse ensinamento de Jesus com um texto. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Hoje é eu, amanhã pode ser você. Ou hoje é você, amanhã pode ser eu. E a misericórdia que eu estendo é a misericórdia que eu espero receber. E aí Jesus vai dizer no versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aqui, esse texto, essas palavras de Jesus, como eu te disse, a profundidade do ensinamento de Jesus. Ele diz assim, ele não diz assim, melhor dizendo, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os inocentes, bem-aventurados os que não pecam. Ele diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Você sabe o que é ter pureza de coração? Pureza de coração não é você não fazer. Pureza de coração é você nem pensar em fazer. Conseguiu entender? Não é você não falar palavrão, é você nem pensar o palavrão. Difícil, né? Eu sei que é, para mim também é. Todo dia eu penso em mentir, porque às vezes é difícil ser humilde. E quando eu minto, eu conto a história que eu quero contar, ou eu conto a história que a pessoa deve ouvir. Agora, o puro de coração não é o que deixa de mentir, é o que a mentira não é nenhuma opção para ele. O puro de coração não é o que dá em cima da mulher do outro. O puro de coração é o que nem olha para a mulher do outro. O puro de coração não é o que não transa com a namorada. O puro de coração é o que nem pensa nisso. O puro de coração é o cara que entende que o meu coração é enganoso, o meu coração é mau, muitas vezes a minha carne está muito mais forte que o meu espírito. E eu te faço uma pergunta: o que você tem pensado? Esse texto não importa o que você tem feito. Nesse texto é o que tem no seu coração. Porque na tua boca todo mundo ouve, nos teus movimentos e atitudes todo mundo vê. Jesus está dizendo: bem-aventurados os puros de coração. Jesus vai antes da ação, ele vai na intenção. Qual é a intenção do teu coração? Bem-aventurado
os que são puros de coração. E aí o texto diz, porque eles verão a Deus. Gente, não tem como nós vermos o Senhor se nós não formos puros de coração. Não adianta fazer campanha, não adianta fazer corrente de oração, não adianta pagar o preço, não adianta subir um monte, descer um monte, dar chicotada, ler a Bíblia, não adianta fazer nada disso, se antes você não encontrar a pureza do coração. E aonde encontrar então essa pureza de coração? No Senhor, porque Ele pode purificar o nosso coração. Ele pode limpar o nosso coração. Ele pode limpar a maldade que existe dentro do nosso coração. E aí os puros de coração são os que vão ver o Senhor. Os puros de coração são os que vão encontrar com o Senhor. Sabe por que às vezes Deus não fala com a gente, ou parece que a gente não ouve o Senhor falando, parece que não acontece nada? Porque o nosso coração está muito contaminado. A gente não consegue ficar 2 minutos orando, sem pensar em algo ou alguém, sem pensar na notificação que vai chegar, na conta que eu tenho que pagar, não, isso e naquilo outro, porque o nosso coração está muito contaminado. E aí, no versículo 9, Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gente, nós somos chamados para levar paz e não guerra. E aí, você consegue entender? Olha que loucura isso. Tudo que Jesus fala no começo, Ele complementa com algo poderoso. Então, os puros de coração vão ver o Senhor. Os misericordiosos vão encontrar misericórdia. Olha como uma coisa vai encaixando na outra. E aí agora Ele vai dizer assim, bem-aventurado. A irmã lá está dormindo. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles vão ser chamados filhos de Deus. Meu amigo, não tem como você ser chamado filho de Deus se você leva a guerra para os lugares que você vai e não paz. Não adianta você falar que você é crente, que você é cristão, que você é da igreja, que você lê a Bíblia, que você ama Jesus, se as tuas atitudes são de guerra e não de paz. Jesus está dizendo, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles vão ser chamados filhos de Deus. Será que nós estamos levando paz ou guerra? Será que nós estamos levando turbulência ou será que nós estamos levando mansidão? Essas pessoas são chamadas filhos de Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, eu nem falei para ninguém que eu sou crente, e todo mundo sabe, mas é aquela pessoa que quando ela chega, a paz reina. Quando aquela pessoa chega é a guerra. Fulano falou com a fulano, não sei o quê. Tá tudo bem, depois a gente conversa. Consegue entender? A paz. A pessoa fala, ela transmite paz. A pessoa anda, ela transmite paz. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí, para a gente ir para o final e para a gente encerrar, os últimos versículos, versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Gente, esses últimos versos aqui, a gente vai palavrinha por palavrinha, igual na escolinha. Amém? Você está aí? Você tem paciência comigo mais um pouquinho? Olha só, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, bem-aventurado quem for perseguido por causa da justiça. Agora, que justiça é essa? Não é a justiça dos homens, é aquela justiça que nós falamos lá no início, a justiça de Deus. Aí tá, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça de Deus. E aí olha o próximo versículo: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Aí eu faço uma pergunta para você, flor de Jesus,
você está sendo xingado, insultado, escorraçado, apedrejado, tudo que tem de ruim, imagina aí. Por quê? Por sua causa ou por causa de Jesus? Porque tem gente que apanha da vida e sofre e não sei o que. Aí você para conversar com a pessoa fez as piores escolhas da vida. E elas falam assim, não, é porque a vida do cristão ela é mais complicada mesmo. Fico pensando, cara, não é a vida do cristão, é a tua vida. Você já parou para conversar com alguém assim? Ela escolhe o namorado errado, ela escolhe o trabalho errado, ela mora na casa errada, ela anda errado, ela se veste errado. Aí você para conversar, ela fala assim, não, é porque o peso da glória do Senhor sobre mim, parece que todas as pessoas se voltam contra a minha vida. Aí eu fico pensando, meu amigo, não estão te perseguindo por causa de Jesus, estão te perseguindo porque você não vale nada. Você conhece alguém assim? Me ajuda, só por não ficar me sentindo muito sozinho. Alguém lá no teu trabalho, que fica assim, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo não sei o quê. Aí dá vontade de falar assim, é que você merece, né? Agora, tem obviamente as pessoas que são perseguidas por conta de Jesus. Então, você é perseguido por conta do nome de Jesus, pelo que você faz, porque Jesus mandou você fazer. Aí você vai lá na sua família, você fala assim, galera, é o seguinte, a partir de agora eu estou fazendo isso, aquilo e aquilo outro. E aí todo mundo começa a dizer, fulano está maluco, fulano está enlouquecendo e não sei o que, mas é uma palavra de Jesus. Foi Jesus que mandou você fazer. Bem-aventurado. Agora, se não é palavra de Jesus, não fala que foi Jesus, porque às vezes a gente fala que é Jesus para validar nossa loucura, né? Estava eu em minha casa orando, quando os céus bradam sobre a minha vida, meu filho, vai e faça. Talvez você só comeu muito feijão antes de dormir e sonhou à noite, nem foi Jesus que falou. Mas a gente fala, não, foi Jesus que mandou eu fazer, foi Jesus que mandou eu namorar, foi Jesus que mandou eu terminar, foi Jesus que mandou isso, foi Jesus que mandou aquilo. Fico pensando, meu Deus, ultimamente Jesus não tem mandado fazer nada. Por que Jesus está falando tanto com você e não fala nada comigo? Porque às vezes a gente fica falando, é Jesus que está falando, é Jesus que está fazendo, é não sei o que. É a nossa própria vontade, é o nosso próprio desejo, é o nosso próprio coração que é enganoso. E aí Jesus está dizendo, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por minha causa. E aí olha o que o texto continua dizendo. Meu Deus, isso aqui é bem o que falo mesmo. Parece que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Só não vai falar o teu nome, para não te expor. Mas olha o que o texto continua dizendo. Bem-aventurado vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. E aqui eu me lembro de uma palavra que o Bispo Fernando sempre fala pra gente. Gente, vão procurar em nós manchas, erros, falhas e pecados, e que eles tenham que mentir para nos denegrir. Você sabe qual é o problema? É que tem gente que não está dando trabalho nem para os mentirosos. É tudo verdade, está fazendo tudo mesmo. Não é mentira não, é isso aí mesmo, está fazendo, está errando desse jeito mesmo. É absurdo, mas não é mentira, é verdade. Aí o texto está dizendo assim, bem-aventurados são vocês quando tiverem que mentir a respeito de vocês, para denegrir vocês, para queimar vocês. Então, não se surpreenda com pessoas que vão inventar mentiras ao teu respeito, para queimar teu filme, para queimar quem você é, para diminuir o que você fez ou o que você faz. Jesus já está dizendo isso há milhares e milhares de anos atrás. Os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. E aí ele termina dizendo, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então quando estão me perseguindo, sabe o que eu penso? Foi o que Paulo passou, foi o que Pedro passou, foi o que João passou. Pelo menos em alguma coisa eu estou parecido com eles. Quando inventam histórias ao meu respeito, sabe o que eu penso? Também inventaram histórias sobre Jesus, então em alguma coisinha eu consigo me parecer com Jesus. E aí o texto fala de algo muito importante e que todo mundo procura: a recompensa. Porque quem fala que caminhar com Jesus não é uma vida de abrir mão está mentindo.
Caminhar com Jesus é abrir mão todo dia das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos. Caminhar com Jesus é o que Ele mesmo disse, é tomar minha cruz, é seguir Ele, é tudo isso mesmo. Mas existe uma recompensa. E aí Ele está dizendo, bem-aventurados, quando vocês passarem por tudo isso, quando vocês chorarem, quando vocês forem humilhados, quando vocês precisarem de misericórdia, quando vocês vão ser bem-aventurados em tudo isso. Agora, alegrem-se e regozijem-se, porque a recompensa de vocês está nos céus. Tudo isso que vocês estão passando ou vão passar, todo mundo já passou, todo mundo já sofreu, todo mundo já chorou, todo mundo. Agora se alegra, porque a recompensa de vocês está no céu. Eu não sei você, meu amigo, mas é isso que eu penso todo dia. Um dia Jesus vai voltar e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E Ele vai ressignificar todas as coisas. E a justiça que não foi feita, mas que eu me satisfiz nele, eu vou encontrar essa justiça. Um dia Jesus vai voltar e dos céus Ele vai descer. E naquele dia todas as coisas se farão novas. Não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais lamento, não haverá mais dor. Todas as coisas serão feitas novas. Alegrem-se e regozijem-se, porque a recompensa de vocês está com o Senhor.